Bom, pessoal, 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente postou um vídeo falando sobre um treino com ênfase em exercícios, né, onde o foco do treino era ganhar força nos movimentos de empurrada. A gente passou 3 movimentos, uma ideia ali de como progredir na questão de volume, né, intensidade, com ênfase no ganho de força. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um treino de puxada, né, com ênfase na puxada, mas também voltado para quem quer melhorar o treino de front lever. Então tem o treino básico de puxada com alguns movimentos que eu chamo de auxiliares para o treino de front lever. Vamos começar então pensando da mesma forma. 3 movimentos, onde o primeiro movimento é o que eu tenho mais dificuldade. Então digamos que eu vou pegar 3 movimentos de puxar. O primeiro movimento é o que eu tenho mais dificuldade. Então, o primeiro movimento num treino de puxada para o front lever, para mim, o mais difícil seria a remada de front, né? Remada de front. A remada de front full, com com as pernas estendidas na posição estendida, na posição full, para mim é muito difícil. Tem épocas em que eu estou mais leve, estou mais forte e consigo fazer. Eu estou fazendo ela com uma perna estendida e a outra perna em advanced, um pouquinho mais estendida. Então eu vou tentar fazer umas 4, 5 repetições e aí fica a critério de vocês, de acordo com o nível que vocês estão, qual alavanca, qual a posição do front que vocês podem utilizar. Por exemplo, foco principal, manter o ombro longe das orelhas, rotacionar os braços de vocês e retrair as costas. O movimento de puxada vai ser esse. A questão da carga é o quanto que eu consigo afastar, estender as minhas pernas, afastar a carga do centro de gravidade para baixo. Vamos lá. Posição mais fácil, posição grupada. Aqui eu tenho até uma amplitude pequena. Posição mais difícil, já entro na posição de advanced, só com as pernas estendidas para não aumentar tanto a carga. Quando eu faço advanced, eu tenho mais carga direcionada para o lado dos pés. Daqui a gente começa a pensar em one leg. Fazendo do mais difícil, do mais fácil para o mais difícil, assim, o one leg já ficou pesado. Mas a ideia é essa, é eu pegar, por exemplo, achar uma carga que eu consigo fazer 5 repetições, umas 3 séries de 5 repetições bem feitas, fazer esse primeiro exercício. Então, faça a minha pegada novamente. Meu primeiro exercício, vamos lá, primeiro exercício do meu treino de puxada, remada de front. Entrei na barra, faço a posição, pum, pum, faço as minhas 5 repetições, né? Faço as minhas 5 repetições. Descanso, meus 2 minutos, 2 minutos e meio, faço mais 5 repetições, mais 5 repetições. Fiz o meu primeiro exercício. Parto para o meu segundo exercício. No meu segundo exercício, num treino de front, eu posso escolher, por exemplo, uma negativa de front. Então, vou ter um trabalho forte de dorsal, com o braço estendido, passando por todos os ângulos, vindo lá da posição de vela, vindo até embaixo, que seria esse movimento. Faço a subida na barra. Como o meu foco aqui é a negativa, eu posso subir de forma agrupada. Faço a extensão lá em cima, retraio as minhas costas, faço a minha ativação, mantenho a linha e vou descendo devagar, controlando a descida até embaixo. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que achar uma carga que a gente consiga fazer o movimento dessa forma. Tem gente que começa full, quando chega nesse ponto aqui, despenca. A ideia é que a gente consiga brigar com a gravidade e ir freando durante todo o movimento da negativa. Então, se está pesado para fazer full, eu posso pensar em fazer one leg, posso pensar em fazer na posição advanced, com as 2 pernas flexionadas, e aí por diante. Posso pensar em colocar um pezinho em cada pé, uma caneleira em cada pé e fazer negativa com sobrecarga, né? Dependendo do quão forte for minhas puxadas, talvez eu me desgaste muito nas puxadas, como esse exercício aqui é o segundo, talvez eu não consiga fazer minha negativa com sobrecarga. Quando ele é o primeiro movimento, a gente coloca ele como primeiro movimento, dependendo da fase que vocês estão, talvez vocês consigam com a sobrecarga. Normalmente seria um exercício que eu faria com uma carga maior do que a carga que eu consigo suportar na posição de front lever, porque pensa o seguinte,
Para eu parar, eu preciso estar com uma força igual à gravidade, para eu parar na posição. Eu vindo de cima, a gravidade está me vencendo. Está me vencendo, mas eu estou tentando segurar a todo pano. Então eu consigo, nessa fase, trabalhar com uma carga um pouquinho maior. Porque se eu tivesse com a mesma carga que eu estava parado, eu conseguiria vir descendo, 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 descendo e talvez até frear na posição. Dessa forma eu trabalho com uma carga maior e tenho um estímulo maior de força, um maior recrutamento neural. Essa é a ideia desse exercício. Então a gente faria também umas 5 repetições, umas 5 negativas, 3 séries na primeira semana e vai aumentando gradativamente. E aí, por último, para fechar a conta, nosso terceiro exercício, em ordem de dificuldade, eu pegaria um pull-up básico. Um pull-up básico que a gente já passou em vídeos anteriores. Vou só demonstrar aqui para vocês. Vamos pensar no trabalho de força para 5 repetições. Eu não vou colocar peso aqui agora, mas para 5 repetições, para mim, eu teria que colocar peso no cinturão, mesmo sendo o último exercício, que eu já estou fadigado, que eu já fiz 2 exercícios, 5 repetições de pull-up, eu já me conheço, eu sei que eu faria tranquilamente. Então, nesse caso, eu colocaria um cinturão, faria minha pegada pronada e dessa posição aqui, eu faria minha puxada. Faça a rotação e a depressão, rotação externa do braço, depressão das escápulas, faça minha puxada trazendo o peito na barra e desço devagar. Faça a rotação, depressão, faça a puxada e desço devagar. Repararam que a segunda eu fiz um pouco mais rápido, a minha fase concêntrica. No trabalho de força, é importante que vocês pensem em acelerar a fase concêntrica, desde que consigam manter uma boa forma, uma boa ativação, uma boa estabilidade nos ombros, para que vocês não venham a se machucar. É importante que vocês tentem acelerar com o intuito de dar um estímulo maior, um estímulo neural maior ainda. Mesmo com sobrecarga, eu vou tentar acelerar para recrutar o máximo de fibras possíveis. Isso vai fazer com que vocês ganhem mais força, fiquem mais fortes, tenham mais fibras trabalhando naquele momento. Então vamos de novo. Meu terceiro movimento, faça a pegada, faça a ativação de estabilização, estabilizei, bum! Vocês viram que eu estou conseguindo acelerar tranquilamente. E aí vem o caso, eu poderia estar trabalhando com sobrecarga. Eu tentaria acelerar da mesma forma, só que o meu movimento vai ficar um pouco mais lento, normal. Mas na minha cabeça eu estou tentando fazer o mais rápido possível. Esses seriam os 3 exercícios que eu colocaria num treino de puxada, para quem pensa aí mais à frente fazer um bom front lever, ganhar força no dorsal, ganhar força no bíceps. Ficaria uma ótima estratégia aí para vocês se desenvolverem.